Logo no início de História da Sexualidade, volume 1, chamado A Vontade de Saber, Foucault se questiona se nós realmente vivemos numa era vitoriana. Era vitoriana, Reino Unido, século XIX, contexto de revolução industrial e contexto de muito moralismo social e sexual, fundamentalismo religioso, exploração capitalista. Mas ele está pensando só na questão sexual quando ele se pergunta se a gente vive numa era vitoriana. Mas onde é que Foucault quer chegar com isso? Nesse contexto, Foucault quer negar aquilo que ele chama de hipótese repressiva. É a ideia de que ao sexo, nesse contexto moralista que ele está criticando, o que existe é apenas a repressão do mesmo. Ele vai contestar a hipótese repressiva, ele vai contestar a ideia de que o sexo é somente aquilo que se reprime. Ele vai dizer que a questão não é só por entender por que nós somos reprimidos, mas por que falamos com tanta paixão que somos reprimidos. E ele não vai negar a hipótese repressiva, ele não vai negar que o sexo é reprimido em vários contextos. Ele vai tentar analisar as relações de poder e saber que os discursos sobre o sexo, sobre a relação sexual, suscitam. É uma tentativa de analisar o poder, analisar esse contexto que existe repressão sexual e entender o que isso significa, entender como funciona esse contexto. Então vamos citar Foucault. É necessário deixar bem claro, não pretendo afirmar que o sexo não tenha sido proibido, bloqueado, mascarado ou desconhecido desde a época clássica. Nem mesmo afirmo que a partir daí ele o tenha sido menos do que antes. Não digo que a interdição do sexo é uma ilusão, e sim que a ilusão está em fazer dessa interdição o elemento fundamental e constituinte a partir do qual se poderia escrever a história do que foi dito do sexo a partir da Idade Moderna. Todos esses elementos negativos, proibições, recusas, censuras, negações, que a hipótese repressiva agrega num grande mecanismo central destinado a dizer não, sem dúvida, são somente peças que têm uma função local e tática numa colocação discursiva, numa técnica de poder, numa vontade de saber que estão longe de se reduzirem a isso. Então o que ele está querendo acabar? Ele está querendo acabar com o redutivismo de pensar que a repressão sexual se dá em nome de simplesmente reprimir o sexo, que é simplesmente para que a gente não faça sexo. Foucault sempre vê nas relações de poder algo muito mais complexo do que a visão de um primeiro momento vai dizer sobre essas relações. Então existe repressão, existe certa hipótese repressiva, mas não é sobre repressão. A repressão sobre o sexo não tem como objetivo a mera repressão do sexo. Então é nesse contexto que Foucault vai usar o conceito de ciência da sexualidade. Ele vai dizer que a partir do século XVI, em vez de sofrer um processo de restrição, o sexo foi colocado frente a um mecanismo de crescente incitação. Então o sexo não é só reprimido, mas também incitado. O sexo é aquilo que se fala o tempo todo. Temos uma explosão discursiva sobre o sexo. Embora é verdade que o vocabulário autorizado para se falar de sexo muitas vezes tenha restrições, não quer dizer que a gente para de falar sobre o sexo. Vamos tentar só para entender, né? Banheira do Gugu, né? Quer dizer, não pode ter sexo em rede aberta, né? Não pode se falar de sexo, temos que proteger as criancinhas. Daí você cria outras maneiras de incitar a sexualidade sem que você assuma que esteja incitando a sexualidade. Você cria uma outra maneira de explodir. Então quem viveu a década de 90 vai entender que a programação da televisão à tarde era sobre sexo, era o tempo todo sobre sexo, o tempo todo incitava a sexualidade, com certa hipocrisia, certo mascaramento, mas isso não é repressão, isso é incitação, isso é proliferação discursiva do sexo. Então você não pode mostrar o mamilo feminino no Instagram, mas você pode mostrar quase tudo menos o mamilo. Então você está falando de sexo, o Instagram é uma máquina que está produzindo discurso, está produzindo sexualidade, está produzindo ferramentas para isso, mas com certas hipocrisias, o palavrão que não pode. Então você não pode falar eu quero dar uma fudidinha com você, mas se você falar fugidinha e muito rápido parecendo fudidinha, então tudo bem. Ele não está falando que ele quer fuder com você, ele está falando que ele quer fugir.
Mas é você que está entendendo errado, está entendendo? Então, claro, hoje em dia já se fala muito palavrão nas músicas, mas é a ideia de que sempre que se você mascara, você não está na verdade reprimindo, você está incitando, você está fazendo um jogo, e o jogo torna até, às vezes torna a coisa até mais interessante, tá? Eu tô viajando um pouco com conceitos atuais que Foucault não estava pensando, só pra gente entender como num contexto de repressão a gente pode ter muita incitação sexual. Então esse contexto de explosão discursiva faz com que o sexo não passe a ser aquilo que deve ser apenas condenado. Ele deve ser gerido e regulado para o bem de todos. Então a gente precisa entender a sexualidade dos indivíduos, porque ao entender a sexualidade a gente entende a identidade deles, a gente entende quem eles são, a gente entende até o caráter. Eu vivi numa época, a gente ainda vive numa época, mas era muito mais claro, né? Quem que era a mulher que era taxada de vagabunda, de puta? O caráter dela estava contestado. Se ela gostava muito de sexo, se ela gostava de uma variedade de parceiros, o próprio caráter dela está sendo contestado. E essa sexualidade precisa ser regulada porque esse caráter precisa ser regulado. Se ela vai ser uma mau caráter por ser uma vagabunda, então a sociedade está em perigo com a vagabundagem dela. Cria-se essa ciência sexual, essa explosão discursiva, não para reprimir o sexo, mas para gerir o sexo, para regulamentar o sexo. Isso aumenta, isso explode as formas de poder sobre o próprio sexo. Então, quando você toma a verdade do sexo, quando você transforma o sexo em algo que faz parte de uma ciência, você cria as ferramentas para explodir e para criar mecanismos de poderes que a humanidade nunca viu antes. Ele vai dizer que existe uma explosão de sexualidades heréticas, existe uma explosão de pessoas que não usam a sua sexualidade corretamente, e quanto mais vem esse interdito, mais surgem essas sexualidades, porque o próprio interdito provoca desejo, né? Então, quanto mais você tampa os mamilos femininos, mais você fetichiza o mamilo feminino, quanto mais fetichizado, mais ele se torna erotizado, mais ele se torna um objeto sexual. Então, se você criar várias interdições, você cria vários momentos, várias questões onde coisas que até então poderiam não ser vistas, não poderiam não ser sexualizadas, agora são sexualizadas, né? Então, o mamilo feminino é sexualizado, o masculino não. Os dois são zonas erógenas, mas o feminino é sexualizado, ele é fetichizado, o masculino não. A interdição provoca isso. Isso vai se apresentar do ponto de vista purificado e neutro da ciência. Vamos lembrar que a OMS, Organização Mundial de Saúde, só vai deixar de considerar a homossexualidade uma doença em 1990. Foucault morreu em 1984. Então Foucault viveu um período onde dizia-se muito que era ciência, muitas coisas que hoje em dia a gente acha um absurdo, não tem nada de científico na sexualidade do período na ciência da sexualidade, que tinha uma série de teorias esdrúxulas, ainda tem hoje em dia. Então Foucault está combatendo essa ciência. Muitas vezes vão falar que Foucault é inimigo da ciência, etc. Vamos ver a ciência que Foucault estava combatendo. Essa ciência que chama a homossexualidade de doença sem ter nenhuma cientificidade em cima disso. E daí Foucault vai dizer que existem dois procedimentos para dizer a verdade sobre o sexo. Ele vai chamar de ars erótica, arte erótica, e ciência sexualis, ciência sexual. Então, bem fácil a tradução, né? Muito parecido, porque vem do latim, etc. Arte erótica e ciência sexual. Então, algumas sociedades, né? Ele vai citar a China, o Japão, a Índia e Roma, eram dotadas de uma ars erótica e extraíam a verdade sobre o sexo a partir do prazer. Você quer entender a verdade sobre o sexo, você vai no prazer. O que é prazer? O que dá prazer? Ok, então isso explica aquilo que é sexual, né? Você tem prazer a partir do sexo. Isso é muito mais uma arte, não é uma questão de verdadeiro ou falso. Eu não sei se os exemplos que ele dá são bons, tá? Não entendo como é que funciona a questão, ou funcionava antigamente, né? Também não cita direito o período, então acho que ele está pensando mais em termos antigos, tá? Mas ele vai dizer, tratava-se de encarar o sexo como uma prática, como uma experiência, porque o sexo ele é uma experiência, e não necessariamente dotado de verdadeiro ou falso. E daí vem a crítica, né? A crítica à ciência sexualis. Então ele vai dizer que a nossa civilização tem essa peculiaridade de tentar transformar o sexo numa ciência. E uma má ciência. Na verdade, nem dá para dizer uma má ciência, porque se transformar numa ciência já é problemático para Foucault. Então, criam-se procedimentos para se dizer a verdade sobre o sexo, sendo a confissão a maior dela. Confissão que vem do cristianismo, mas vai adentrar numa lógica laica, numa lógica secular,
tá? É a ideia de confessar o seu sexo, porque você está confessando sobre o teu próprio caráter, sobre a sua própria identidade. Faz parte da tua identidade falar sobre quem você é, se você é hétero, se você é homossexual. O próprio conceito de heterossexualidade compulsória da sociedade pressupor que você é heterossexual, então se você é homossexual, você precisa já estar confessando, você precisa estar saindo do armário. Então, numa entrevista intitulada O Verdadeiro Sexo, Foucault vai se perguntar: precisamos verdadeiramente de um verdadeiro sexo? Será que a gente precisa inserir o sexo em termos de verdadeiro ou falso? De maneira muito teimosa, o Ocidente vai dizer que sim. E a confissão é central nisso. Cito Foucault. A confissão foi e permanece ainda hoje a matriz geral que rege a produção do discurso verdadeiro sobre o sexo. A confissão sai do âmbito religioso e vai invadir outros âmbitos. Relação de crianças e pais, alunos e pedagogos, doentes e psiquiatras, delinquentes e peritos. Todos eles precisam confessar a verdade sobre si mesmo, confessar a verdade sobre o sexo. A famosa saída do armário. O que é isso? Uma relação de confissão sobre sua sexualidade. Você precisa confessar, senão você está mentindo, senão você não está sendo verdadeiro. A própria ideia de pais que se decepcionam com a sexualidade dos filhos. Se eu tivesse um filho gay, eu resolveria na cinta. Teria vergonha de um filho gay. É preciso aquilo que Foucault chama de registro infinito dos prazeres. O sexo precisa se tornar verdadeiro, precisa se confessar, faz parte da sua identidade. O Ocidente moderno instaurou todo um aparelho para produzir discursos verdadeiros sobre o sexo. Pessoal, quem curtiu, não se esquece de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal. Muito Foucault pela frente.